2, 1. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na PAN. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem lá suas mensagens, sugestões e perguntas. A sua audiência é muito importante para todos nós e a sua participação também. O Papo de Saúde hoje vai tratar de um assunto muito importante, como todos os outros. Agora, em março, é o Março Azul, que é a campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de intestino. Para isso, nós recebemos hoje, com muito prazer, meu querido amigo, colega professor do curso de medicina da FURB, Dr. Roland Dagnoni. Ele é especialista em coloproctologia e colonoscopia. Eu, como ginecologista, fiz a confusãozinha, né? Colonoscopia, médico antigo, muito conceituado, e professor de clínica cirúrgica do nosso curso de medicina da FURB. Seja bem-vindo, Roland. Muito obrigado, doutor Marco. É uma honra para nós poder participar de um programa como esse, de tornar o mais claro possível uma doença factível de prevenção, não é? E por aquilo que ela representa em termos de prejuízos sociais e humanos, qualquer coisa que a gente possa oferecer de melhora, de mais qualidade para a sociedade, com certeza é um prazer para nós participar desse projeto, né? Esse programa tem apoio institucional da Associação Médica de Blumenau e apoio científico também. Eu vou começar fazendo a pergunta: o que é Março Azul? Por que Março Azul? O que é câncer? E o que é prevenção e diagnóstico precoce e a sua importância? Bom, em verdade, a campanha ela começou como o Setembro Verde. Ela iniciou no Brasil e a sociedade que encampou com maior força e vigor foi justamente a sociedade catarinense, né? Que demos um up fantástico à época, inclusive aqueles que puderam ver. Durante muito tempo nós vimos a Havan Verde, a Prefeitura Verde, a Ponte dos Arcos Verdes, eram tudo alusivos ao Setembro Verde. Mas a nossa Sociedade Brasileira de Coloproctologia, resolveu entrar num movimento mundial. Então, no mundo todo, a campanha é chamada Março Azul. Na verdade, é Março Azul Marinho. Mas o marinho ele já está saindo. Fica muito longo. Já está muito longo. E hoje nós só falamos em Março Azul. Mas para qualquer efeito, ao pé da letra, é Março Azul Marinho. Eu pergunto o que é câncer porque a gente tem que desmistificar, Dr. Roland, essa questão, porque gera muito medo. Muitas vezes as pessoas adiam consultas, exames, com o medo do diagnóstico. E nós sabemos que a melhor forma de se fazer saúde é a prevenção, é o diagnóstico precoce. O que é câncer? O que o senhor poderia explicar de uma forma para quem está nos assistindo a importância da prevenção e do diagnóstico precoce? Bom, eu gosto de deixar bastante claro que câncer é um conjunto que engloba aproximadamente 100 enfermidades diferentes, tendo como elo comum, como início, um crescimento desordenado das células. Esse crescimento desordenado vai fazendo com que essas células passem a ter um comportamento diferente do órgão de onde elas se originaram e apresenta a grande característica de malignidade, que nós chamamos o grande fator que leva ao óbito do paciente, é a capacidade que esse tumor tem de metastatizar, ou seja, ele lança raízes em outros locais. E, em verdade, o que acaba matando o paciente é a metástase, né? Que é a situação mais dramática, quando atinge fígado e outros órgãos relevantes, levando à insuficiência desses órgãos, não tornando factível a manutenção da vida. Então, nós temos que atuar no momento que essas células não tenham ainda se disseminado. Mais precoce possível. O mais precoce possível. E como é que a gente pode trabalhar essa prevenção, esse diagnóstico precoce? Bom, primeiro nós temos que entender bem o que é prevenção e o que é diagnóstico precoce. Então, em relação aos vários tipos de câncer que nós temos os cânceres que podemos fazer o diagnóstico precoce. Então, mama, próstata, pulmão, não tem prevenção. Não existem doenças precursoras do câncer de mama. É o diagnóstico precoce mesmo. É diagnóstico precoce. Eu tenho que atuar nesse indivíduo quando o câncer está numa fase inicial. Consultas regulares, os exames que o médico indica, anual ou bianual, depende de cada caso. Seria esse o sentido. Isso então é o diagnóstico precoce. Agora, a prevenção
nós temos que imaginar que existem doenças que podem predispor ao câncer. E o intestino, o colo do útero, a pele, até mesmo o estômago, tem lesões que, numa primeira etapa, são benignas e que nós podemos tratá-la endoscopicamente, eliminando a possibilidade de câncer. Tu atua antes de o câncer ser instalado naquela lesão precursora. Exatamente. Seria isso. Então, hoje, através da colonoscopia, nós conseguimos, depois nós vamos comentar sobre este exame, através da colonoscopia nós tiramos a lesão precursora, ainda benigna, mas também queremos dizer que hoje já temos tecnologia e, inclusive, uma vasta experiência nesse sentido, de cânceres já documentados, cânceres tratados endoscopicamente. É uma pequena brincadeira, no bom sentido que eu faço com os pacientes. Nós damos o direito de um indivíduo no mesmo dia tomar café da manhã com câncer e jantar sem câncer. Essa é a evolução da medicina que a gente tem acompanhado, e a tecnologia, a habilidade dos profissionais de saúde, dos médicos, tem tornado o diagnóstico precoce e o tratamento menos mutilador e com uma boa resolução, né, Dr. Roland? Isso é um avanço que a gente fica muito feliz, por isso que a média de idade tem aumentado ao longo do tempo, né, na nossa sociedade, em função da medicina que evoluiu e está evoluindo cada vez mais. Então a gente tem que deixar claro, isso que eu quero deixar bem enfatizado: diagnóstico precoce, né, tratamento precoce, prevenção é que vai fazer com que se possa dar uma abordagem, um tratamento que traga uma solução menos mutiladora e mais duradoura para o paciente. É isso que eu gostaria que o professor Roland fincasse bem, para que as pessoas façam as suas visitas periódicas aos seus médicos para fazer essa prevenção, esse diagnóstico precoce, quando for o caso, né? Nós temos que ser bastante realistas acerca do entendimento da doença, né? Eu uso muito uma entrevista que eu assisti do Ariano Suassuna, onde ele disse o seguinte: há 10 mil anos atrás, o cavalo comia capim e vivia 20 anos. O homem comia alimentos naturais e vivia 20 anos. 10 mil anos depois, o cavalo come capim natural e vive 20 anos. O homem come defensivos agrícolas, embutidos, carnes, alimentos processados, tudo que comida não é saudável, rápida, mas vive 80. Então, quero dizer, este componente é importante, a alimentação mas não é ele que é o elemento principal. Ele é um elemento corroborativo, que complementa que complementa o processo terapêutico. Mas, bem ou mal, temos que entender, nós precisamos de medicina para manter as pessoas vivas. Gostei muito do Suassuna, nessa sua explanação e até assim, e filosoficamente falando sobre a questão de saúde. Muito interessante, não conhecia. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Roland aqui. Qual é a incidência do câncer de intestino? A gente tem visto tantas pessoas assim, celebridades, pessoas muito conhecidas que ultimamente tiveram o seu diagnóstico de câncer, e isso a gente percebeu que as pessoas começaram a comentar muito. Então eu gostaria de saber qual é a incidência do câncer e quais os fatores que propiciam o seu aparecimento, doutor Roland. Aproveitando essa sua colocação acerca de personalidades que tiveram, né? O bacana disso é que quem tem o problema hoje diz. Não tem, ele não se esconde. Ele não se esconde. Ele não omite, ele vai dizer: olha, eu tenho, vou tratar e digo para todos vocês, se tiverem, tratem. Ou procurem, ou façam a prevenção. Lamentavelmente, aquele artista que fez o Pantera Negra, né, faleceu da enfermidade. Pelé, Roberto Dinamite, foram 3 personalidades que sucumbiram ao câncer do intestino. Mas ao mesmo tempo temos tantas a Preta Gil, a Simone, que tornaram um público que tem câncer, que estão acompanhando, que estão tratando e que almejam um bom resultado. Particularmente, eu tive câncer, não do intestino, tive câncer de estômago,
tratei, já fazem 10 anos que fiz o tratamento, graças a Deus e à medicina. Estou muitíssimo bem, sou paciente, aquilo que o médico diz que tem que ser feito, eu faço. Eu lembro muito, quando eu sento do lado de lá da mesa, eu sou paciente, eu não sou um médico. Eu não discuto com o médico. Eu escolho um bom médico, eu confio nesse bom médico. E segue as orientações. E sigo as orientações e faço os exames que precisam ser feitos. Né? Então, assim, agora vamos complementando a pergunta, né? O que propicia o aparecimento do câncer de intestino? O maior fator causal para o câncer de intestino disparado é o envelhecimento da população. É a principal causa. Todos os outros são elucubrativos. Quer dizer, eu acrescento, são fatores de agravo, mas o principal, a população envelheceu muito. E, por extensão, esse envelhecimento é um fator de risco para o câncer. Né? Então, nós temos que olhar isso com cuidado. Temos uma incidência maior de cânceres em jovens? Temos, sem dúvida, crescendo. Mas, na verdade, é que hoje a gente dá o diagnóstico. Num passado não tão distante, morria. Hoje a gente diz do que a pessoa morre. Né? Hoje a gente diagnostica o paciente. Né? Então, hoje as pessoas realmente têm diagnóstico. Então, o principal fator causal é realmente o envelhecimento. Agora, tem fatores agregados. Fatores agregados. E aí o que é? Populações de melhor poder aquisitivo estão mais expostas, por incrível que pareça, ao câncer. Alimentação, qualidade de vida. Tenta-se embutir isso em consumo maior de carne. É? Exatamente. Então, quanto mais se consome carne, as populações que mais consomem carne têm mais incidência de câncer de intestino. Populações que comem... Populações, não é pessoas. Populações que consomem maior quantidade de fibras têm menos câncer de intestino. Só que é o seguinte, as populações que comem mais carne vivem mais tempo. Então elas são mais velhas. Então a maior incidência de câncer está em populações que vivem acima dos 80. A menor incidência está em países que consomem muitas fibras, mas eles vivem bem menos anos. Então a gente tem que criar um moderador para saber realmente se a carne é um fator de agravo, se a fibra é um fator de proteção. Então, o que nós dizemos hoje? O que abunda, sobra. Então, sem exagero em nada. Nem exagero em fibras e nem exagero em carnes. O que nós precisamos é uma alimentação equilibrada. Na medida em que eu consigo tirar elementos que são agregados, não é? Que artificializam o nosso alimento, na medida que eu puder tirar, melhor. Mas dizer que isso é causa, está muito longe disso. Né? Quando que a gente teria que pensar que possa ter um câncer de intestino? O que nos sinaliza, o que nos chama a atenção no nosso dia a dia? Puxa, eu senti isso, ou tive aquela situação. Né? O que nós podemos pensar em que a gente possa ter um câncer de intestino, ou algo que nos dê um sinal, um sintoma que nos diga, olha, eu preciso ir no coloproctologista? Nós vamos falar depois sobre uma outra abordagem, mas assim, no primeiro momento, quando é que eu tenho que tomar cuidado? Sangue. Claro que a imensa maioria dos sangramentos orificiais, ou seja, provenientes do ânus, decorrem de doença hemorroidária, de fissura, de fístula anal, que são as chamadas doenças orificiais e benignas. Todavia, eu tenho que ter certeza que é hemorroida. Eu tenho que ter certeza que é uma fissura. Então, eu preciso do diagnóstico. Eu não posso, por força de um sangramento, dizer, isso é hemorroida. Não. A hemorroida vai ser o diagnóstico de exclusão. Certo. Eu tenho que dar a segurança para o paciente que não. Então, primeira coisa é sangramento. Segunda coisa, quando o intestino muda. Eu tinha um intestino normal, reloginho, de repente eu começo a ter diarreia, eu tenho vontade de evacuar o tempo inteiro. Aquela teneza, aquela sensação de estar muita flatulência. Exato, eu tenho a sensação de que não fiz tudo. Eu fui ao banheiro. Alterou. Exatamente, eu fui ao banheiro, eu saí do banheiro, parece que eu não fiz tudo. A gente chama sensação de exoneração incompleta, sensação de que eu não fiz tudo. Certo. Isso é um sintoma muito importante. A presença de muco, um catarro nas fezes, né? Principalmente se esse catarro for levemente avermelhado. Então esses dados são importantes, né?
a barriga quando começa a estufar. As fezes, elas tinham um calibre volumoso, de repente elas se tornam afiladas. Isso é um dado importante. Outra coisa, fraqueza, anemia. Há um aforisma, um conjunto de situações que diz o seguinte: maior de 60 anos, alteração do ritmo intestinal e anemia, até prova em contrário, é tumor do lado direito do intestino. Isso é um aforismo antigo, clássico, mas ainda verdadeiro. Maior de 60 anos, mudança do ritmo intestinal para diarreia e anemia, tem que pensar em tumor. Dr. Roland, então, para a gente objetivar bem, para quem está nos assistindo ter essa noção, sangramento, quando se vai evacuar, é um sinal de alerta. Mudança do hábito intestinal, sensação de flatulência, anemia. E talvez os primeiros sintomas no início dessa alteração do hábito intestinal, o início de um sangramento, é necessário que a pessoa procure um especialista, porque pode cair naquela situação que o Roland falou anteriormente, que se pegue no início uma doença inicial que ainda é pré-cancerígena, que já está sangrando e que você pode, com uma colonoscopia, extirpar e resolver o problema. É isso? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o nosso objetivo, porque às vezes as lesões mesmo benignas, elas chegam a ser bastante grandes, 3, 4, 5, 6 centímetros, sangram, mas são benignas. Às vezes o câncer maligniza muito pequenininho. Então, nunca esmorecer, quer dizer, realmente você tem que ir atrás, procurar o melhor tratamento e sempre tem tratamento. Né? Por isso que eu já quero engatar uma outra pergunta, né? Como prevenir os cuidados gerais? Como que a gente pode prevenir o câncer de intestino? Depois nós vamos falar também sobre qualidade de vida, mas assim, pegando esse gancho, alteração do hábito intestinal, essas questões de sangramentos que começam, como prevenir e quais os cuidados que a gente tem que ter e quando procurar um médico? Quando procurar um especialista numa questão que nós estamos sentindo alterações gastrointestinais? Existe uma idade, mesmo sem sentir, não estou sentindo nada, mas eu tenho uma história familiar, eu não estou sentindo nada, mas eu preciso fazer uma colonoscopia. Quando procurar o médico? Bom, ainda lá na prevenção. Prevenção é médico. Depois vamos comentar. Mas o que eu posso fazer? Né? Óbvio, se eu tiver uma alimentação, em cima disso que eu falei, uma alimentação balanceada entre fibras e carnes. Excelente. Tá? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu tenho que ter atividade física. Tá? A atividade física, ela, no mínimo, se eu tiver uma doença, eu terei uma capacidade de recuperação infinitamente maior. Né? Quando tive o meu problema, eu me preocupei muito com a atividade física. Aliás, eu sempre me cuidei nesse aspecto. Na época eu estava mais gordinho, mas era um indivíduo sempre muito ativo. De tal forma que eu fiz o procedimento e em 5, 6 dias fui para casa bem e voltei às atividades muito rápido, mesmo tendo uma cirurgia de grande porte. Então, atividade física é isso. Se não elimina, mas minimiza e melhora a recuperação. Os excessos de qualquer coisa, qualquer excesso sempre vai fazer mal. A bebida alcoólica também pode causar alguma alteração ou ser predisponente a algo? Que sempre as pessoas perguntam, né? Bom, o consumo de álcool excessivo, ele é deletérico para as pessoas, né? As coisas têm que ser moderadas, têm que ser equilibradas, né? Eu acho que todos os excessos de qualquer tipo de alimento ou ingestão de qualquer bebida, ele é deletérico. Qualquer coisa que seja em exagero é deletério, né? Mas a gente tem que cuidar, não é porque o indivíduo consome álcool que ele vai ter câncer, né? E também o consumo de álcool é muito relativo. O que é consumo de álcool? Quanto que é o que se consome? Então nós temos que ter esses limites. Esse balanço. Exatamente, aquela cervejinha do domingo junto com os amigos, junto com a família. Uma cervejinha não engradado, bem entendido. Então temos que ter um bom senso nisso. Mas é óbvio que o alcoólatra, então nós estamos falando no lado extremo, ele é mais predisposto, mas ele é um alcoólatra, ele não é um consumidor
de cerveja, de vinho social. Aquele consumo social em determinadas oportunidades, com muita moderação. Né? Exato. Regado a prazer, regado a boas amizades, a boa conversa. Né? Temos que ponderar esse meio termo. Né? Eu acho muito importante a questão da prevenção e do acesso à saúde, né? A gente que também lida com saúde pública, você, eu, lá na universidade ou no Hospital Santo Antônio, né? No nosso dia a dia, haverá um mutirão relativo à questão da prevenção ou do diagnóstico ou do tratamento na área gastrointestinal. Conversando com você em outras oportunidades, parece que está vindo aí um mutirão aqui para a cidade de Blumenau, para essa parte intestinal. Com certeza, Marco. E para chegar até esse mutirão, vou fazer um pequeno preâmbulo, né, que a gente começou a conversar e acaba se empolgando um pouco. Então, o que são dados importantes que a gente está levantando, né? Primeiro, os dados são importantes. Por que fazer? Exatamente. Primeira coisa, quando é que se deve começar a fazer o exame? 50 anos. Tá? Mas novos trabalhos já estão mostrando... O exame da colonoscopia e endoscopia. Particularmente a colonoscopia. Particularmente a colonoscopia. Porque o tumor de intestino, ele é um dos tumores mais silenciosos. Certo. Né? Então, a colonoscopia você tem que começar aos 50 anos. Embora os novos trabalhos estão dizendo que talvez fosse relevante começarmos aos 45 anos. Certo. Então, a gente diz o seguinte, eu sugiro aos 45 e no intimo máximo aos 50. 45 é ideal, no máximo 50. Tem que começar a fazer a colonoscopia. E aí homem e mulher. Homem e mulher. Não há distinção, esse câncer ele é homogêneo. Tá? A diferença é pífia, mínima, tá? Então, 50 anos é fundamental que se faça a sua primeira colonoscopia. E repetir quando? Baseado nos achados. Né? Não achou nada de 5 a 10 anos, achou alguma coisa, baseado nesse achado, existem critérios, vai repetir em 1 ano, em 3, em 5. Tá? Aí o médico vai saber orientar, diante desse achado, vamos fazer no próximo ano ou daqui 2 anos, aí cada caso é um caso específico. Exatamente, a gente pega pacientes, mas eu já fiz colonoscopia há 20 anos atrás. Não, você tem que ter uma periodicidade. E outro dado relevante, particularmente na nossa região, Dr. Marco, é a questão do câncer familiar. A história familiar. Nós temos aqui, nessas regiões de colonização europeia, é muito comum a consanguinidade. Casamento entre parentes. Certo. A minha família tem inúmeros casos. Não é 1 nem 2. De casamentos entre primos. E isso o que é? Faz aquela expressão muito popular, refina o sangue. Não é? E aí você aumenta o risco do câncer familiar. Então, na nossa região, em todo o Vale do Itajaí, é muito incidente a incidência do câncer familiar de intestino. Tá? Pode ser de outras áreas também, mas do intestino. Eu próprio faço parte de uma família de câncer familiar. A incidência de câncer na minha família é muito, muito alta. Então, a história familiar de câncer de intestino... Tem que... Aí o que é? Você pega mostra a importância da colonoscopia até os 45, em vez de 50, até menos. Ou até menos, né? Antes dos 45. Aí é um mero modelo matemático, diz o seguinte, o caso mais novo detectado na família, 10 anos antes. Alguém teve câncer aos 45, a família começa a investigar aos 35. Eu achei isso importante, eu gostaria que o Ronald repetisse. Caso de câncer no intestino da família. O que a pessoa ou os familiares devem fazer? Primeiro, uma orientação altamente especializada. Tá? Por quê? Porque nós temos que entender o seguinte, mesmo quando você é geneticamente, a família foi geneticamente calculada como de risco de câncer, nem todos vão herdar essa característica. Lógico. 30% das pessoas... Não é porque o pai teve que o filho vai ter, ou a mãe, enfim. E entender o seguinte, câncer aos 80 não é referência. A referência para câncer familiar é câncer aos 50. Aos 50. Então, no caso de câncer de intestino, se o familiar tinha 50, se faz 40. Aos 40. Se antecipa bastante para já, vamos supor, ficar vigilante na questão do câncer familiar. Exatamente. Esse critério de 10 anos é importante, né? Aí, claro, um bom especialista vai dizer, olha, o risco é esse, recomendo que tais e tais pessoas. Mas a gente tem que saber
Quando a gente fala família, a visão que as pessoas têm de família é o seguinte: nós temos que saber o que é familiar em primeiro grau e segundo grau. O familiar que interessa é o familiar em primeiro grau. Eu estou aqui, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos. Isso é o primeiro grau. Quando eu começo a pegar tios, quando eu começo a pegar avós, já vai para segundo grau e assim vai. Certo. Então, o que é relevante é primeiro grau. Segundo grau aumenta o risco, mas não é tão evidente quanto é primeiro grau. Certo. Então, o especialista tem que cuidar também para não assustar a pessoa. Tem que orientar. A orientação é sempre fundamental. Isso. E o mutirão? Então, diante disso, como a gente tem insistido várias vezes, o exame é a colonoscopia. Né? A endoscopia do intestino é o ponto pacífico. O problema é o seguinte: ele é um exame que tem custo, né? Infelizmente não tão acessível assim. Certo. Então, a Digest, né, que é o nosso serviço de endoscopia, nós hoje temos a felicidade de comunicar que hoje nós vamos tocar, além do serviço do Santa Catarina, nós vamos tocar o serviço do Santo Antônio, padrão Digest, altíssima qualidade. Estamos no processo agora de projetos para logo iniciar a construção, e teremos a Digest então no Santo Antônio, teremos a Digest no Santa Catarina. E já para mostrar que estamos realmente dispostos a fazer um grande trabalho, nós já colocamos uma equipe lá que está atendendo as emergências. As não emergências são trazidas circunstancialmente ao Santa Catarina, e já fizemos então uma parceria com o Hospital Santo Antônio, né, através do seu superintendente, o Rafael, e com o apoio do Tadeu Ave, que é presidente do conselho, com a minha equipe lá, o nosso gerente, o Gilbrão Olímpia, a nossa enfermeira Juliana, a Fábio, as pessoas que trabalham junto com a nossa equipe, conseguimos criar um mutirão. Então, no dia 31 de março e dia 1º de abril, nós estamos programados para atender 160 exames em 2 dias. Toda a equipe da Digest, de 8 pessoas, naquele dia não se vai marcar nenhum exame externo, somente exames desse projeto, e nós atenderemos sexta e sábado, ficaremos até a hora que precisar para atender 160 pessoas, né? A maior parte de exames do intestino e um percentual de exames de estômago, mas todos focados no câncer. Não é pesquisa de outras doenças, é focados no câncer. Seria na busca do diagnóstico Do paciente que está em tratamento, que está precisando de exames para marcar o tumor, definir a técnica cirúrgica. São vários dados que a gente consegue, através da colonoscopia, fazer. Então, um mutirão de 160 pessoas fará desse talvez o maior mutirão já feito em Santa Catarina, com o intuito de prevenir o câncer de intestino. Eu sempre digo, Roland, não é porque a gente está em Blumenau há muitos anos, né? Eu fiz 40 anos de formado em medicina, da minha formação médica, que foi na Federal de Pelotas, agora em dezembro do ano passado. Mas nós temos profissionais de altíssimo gabarito em todos os hospitais em Blumenau. Isso é algo que a gente conversa também, né? Nós temos um centro médico de alta qualidade aqui em Blumenau. Nós temos profissionais, nós temos equipamentos, nós temos ciência, nós temos faculdade. Então, eu sempre digo, Blumenau tem hoje e é um centro médico de excelência em Santa Catarina e no sul do país. Então, quando vocês fazem mutirão, quando os outros hospitais fazem mutirão, isso a mostra que os nossos médicos, além da competência, têm essa visão também social, tem a visão do SUS, tem a visão do diagnóstico precoce, tem a visão do acolhimento ao paciente naquela necessidade. Então eu quero assim parabenizar por essa atitude, também o Hospital Santo Antônio, que preponderantemente sempre esteve muito ligado ao Sistema Único de Saúde, por essa atitude de procurar acolher esses 160 pacientes que necessitam de um exame especializado. Então, isso nos enche de alegria, né? Como médico, como presidente da Associação Médica, enfim. Agora vamos falar no outro assunto que eu acho que é importante para a gente mostrar que a vida sempre tem que continuar. Não é porque eu tive um problema, eu tenho que buscar a solução, buscar a cura, buscar resolver aquela questão, mas a qualidade de vida, né? Independente de quem já teve algum outro problema, cada vez mais a gente tem que buscar qualidade de vida. O que poderia
nos falar sobre qualidade de vida, na sua ótica, no seu ponto de vista, na sua experiência, por aquilo que você já viveu. Qualidade de vida. Eu sempre digo o seguinte, é a hora que eu dou uma viajadinha. Mas é bom, é bom. A gente tem muita pressão como médico, pressão no sentido que a gente está sempre lidando com as pessoas, sempre se preocupando, então tem que viajar de vez em quando para dar uma desopilada, né, na mente. De vez em quando pacientes me questionam, doutor, mas por que o senhor ainda trabalha tanto? O senhor precisa de dinheiro, alguma coisa? Eu disse, olha, graças a Deus, dentro das minhas ambições, elas estão financeiramente definidas. Mas eu digo, a primeira coisa que eu digo para o meu paciente perguntar é o seguinte: se eu te receber de mau humor, eu estou mal. Mas eu não te recebi de mau humor. Eu te recebi de bom humor. Então, para mim, trabalhar é qualidade de vida. Eu faço o que eu gosto. Eu sempre quis ser médico. Eu sou feliz como médico. Eu não faria outra profissão, né? Talvez fosse arquiteto. Felizmente tenho um filho arquiteto, adoro arquitetura, né? Mas a minha grande paixão é ser médico. Então, o trabalho médico, para mim, é qualidade de vida. Então, a primeira coisa que eu digo para o meu paciente é o seguinte: se você está bem com o teu trabalho, você tem qualidade de vida. Qualidade de vida não é sentar na frente da praia e encher a cara todo dia. Isso vai ser muito bom 1 dia, 2 dias, 1 semana, 15 dias. Depois, você fica um alcoólatra. Então, primeira coisa, qualidade de vida é amar aquilo que você gosta. É ser feliz, né? É ser feliz, é comer bem, é ter amigos, é se sentir útil. Entende? Então, você não tem ideia como eu estou feliz fazendo esse trabalho no Santo Antônio, Marco. Marco, há poucos dias, eu te atendi 8, naquele dia, foi o dia que fiquei eu com os casos do Santo Antônio, a gente divide em grupo. Naquele dia, de 8 pacientes que eu atendi do Santo Antônio para fazer colonoscopia, 6 tinham câncer em condições variáveis de extensão, tá? E que com prognósticos que podem ser variáveis. O mais velho era um pouquinho mais novo do que eu. De 6 pacientes, eram 8 pacientes, 6, o mais velho era um pouco mais novo que eu. E o mais novo era 38 anos. Poxa, eu me senti útil, eu fiquei feliz aquele dia, porque eu soube que essas pessoas teriam dificuldade em conseguir uma assistência na qualidade que a gente estava conseguindo oferecer naquele dia. Então, isso para mim, sabe, eu fui feliz para casa. Eu fui muito feliz. Eu me senti realmente muito útil. Então, para mim, na minha ótica, isso é qualidade de vida. Agora, claro, eu tenho minha atividade física regular. Alimentação saudável. Eu tenho alimentação boa, eu curto a minha motocicleta. Né? Eu sempre digo o seguinte: para eu andar de motocicleta, eu tenho que ter forma física. Então eu acho muito chato fazer exercício, mas eu não uso o exercício como fim, eu uso o exercício como meio. Para eu poder andar bem de motocicleta, fazer grandes viagens, eu preciso ter forma física. Então o exercício passou a ser um prazer, porque é meio para eu chegar ao fim que eu quero. Aquilo que você quer, que te faz feliz. Que me faz feliz. A qualidade de vida é estar feliz no trabalho, ter uma família, ter amigos, ser moderado no seu dia a dia, no consumo de alimentos e de bebidas, enfim. Também ter uma espiritualidade, eu acho, na minha visão também, é muito importante para a qualidade de vida, a espiritualidade, você ter tranquilidade, você ter equilíbrio. Eu acho que também é qualidade de vida você poder fazer o bem para outras pessoas, ou pelo menos tentar, dentro da sua possibilidade, né, onde alcançar a sua mão, você poder fazer algo de bom, de positivo. Acho que então qualidade de vida é a busca da felicidade, né, no seu dia a dia, em todas as atividades que você venha a executar, familiar, social, profissional. Não é verdade? Você tocou no fato que eu não gosto de discutir, porque eu vivo muito. Uhum. Né? E digo que tem coisas que não se discute, que é espiritualidade. Espiritualidade. Para mim é importante. Para mim é importante. Para mim é fundamental. Eu digo, eu não discuto porque é uma coisa tão pessoal, mas eu sou muito motivado pela espiritualidade. Né? Eu tenho assim, as orações ainda, eu faço elas à moda antiga, fui criado neste meio, fui criado no meio religioso, então a religião, sob a ótica que você queira dar para ela, não vamos
dizer essa ou aquela religião, mas a religiosidade. Né? A espiritualidade comporta várias religiões. Exatamente. Então essa espiritualidade, ela me motiva, ela me empolga e eu exercito ela antes de cada procedimento. Acho importante. É eu o não fortalecimento entro do espírito para que a gente tenha, né, aquela energia positiva na hora em que a gente vai executar alguma tarefa. Eu não entro no meu trabalho sem um momento de reflexão. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, eu sempre que entro no meu trabalho, eu faço um momento de espiritualidade minha. A meu modo, a meu jeito de ser. Fundamental. A isso, né, você sabe, né, valorizar, por exemplo, sentir-se feliz, sentir a tua espiritualidade e ver, puxa, eu ajudei esse indivíduo. Isso é bacana. É bacana. Bom, chegamos ao fim. O papo, quando é muito bom, sempre o papo é tão gostoso que quando você vê assim, é um papo bacana, educativo, informativo, tranquilo, a gente acaba não vendo o tempo passar. Então, estamos chegando ao fim de mais um Papo de Saúde na PAN. Antes de encerrar, deixo ao professor Roland as suas considerações finais. E agradecendo já antecipadamente pela presença e por esse bate-papo que a gente pôde proporcionar a quem nos assiste. Bom, doutor Marco, nós somos amigos de longuíssima data, né? Então poder participar de um evento como esse é fundamental. Como disse, para mim a medicina é uma das razões da minha vida, eu curto isso, poder ser útil. Então, querer dizer para as pessoas, o câncer não é o fim. O câncer talvez seja o meio. Não é? Eu poderia dizer o seguinte, eu tive uma fase pré e uma fase pós. Quando me perguntam se eu parei de trabalhar, eu disse, não, eu trabalho até mais. O que eu dei foi mais sentido ao meu trabalho. Então, acredito que, às vezes, aquele problema todo que a gente tem, ele sirva isto sim para fazer um divisor de águas. Né? O momento que eu não valorizava tudo para o movimento que eu valorizo tudo. Então, valorizar a vida. Não mudou nada o meu trabalho, mudou a minha interpretação do trabalho, mudou a interpretação da minha família, o amor que eu tenho pelos meus filhos, o amor que eu tenho pelos meus amigos. Então, esse é o divisor que o câncer me trouxe. Né? Então, não olhem isso como um fim, olhem isso como um meio. Talvez... E como uma alavanca para uma nova vida. Uma nova vida, né? E uma nova percepção da vida. Então, como eu sempre vou dizer, salve a vida e vamos viver. Mas vamos prevenir o câncer. Com paz no coração e muito amor. Mas sempre... Opa, tocou meu celular aqui, pessoal. Peço desculpa para vocês. Tocou o celular, uma pena. Desculpe. Mas, na verdade, o que a gente quer encerrar é com essa mensagem de amor, de paz, de tranquilidade e sempre de esperança, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesse Papo de Saúde e até a próxima oportunidade.